Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda e hoje vamos sobrevoar a cidade de Barra do Corda. Antes de começar, queria mandar um alô para Wesley, no bairro Mendes Júnior, um abraço para Matheus, da Bela Vista, e um abraço especial para Natanael, do Gesso. Se você está precisando de um forro novo, fale com o Natanael na Nova São Luís Gonzaga. Vamos ajudar ele, galera, porque ele está montando um PC Gamer há 2 anos e ainda não conseguiu terminar. Então, bora para o vídeo. Barra do Corda é um município brasileiro do estado do Maranhão. A cidade é sede da região de planejamento dos Guajajaras, localizada no centro geográfico do Maranhão, na confluência dos rios Corda e Mearim. É a 10ª cidade mais populosa do estado, com uma população de 84.532 habitantes, conforme dados do IBGE de 2022. Sua área é de 5.187,6673 km², o que a torna o 10º maior município do Maranhão. Polo turístico da região central maranhense, a cidade conta com cartões postais religiosos, como a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a praça em homenagem ao fundador da cidade, Melo Uchoa, a Matriz de Santa Giana Beretta Molla e a Igreja no Alto do Calvário. Além disso, é agraciada pela confluência dos rios Corda e Mearim no balneário Guajajaras, localizado no centro da cidade, e possui diversas cachoeiras espalhadas pela região. Entre as manifestações populares destacam-se o Carnaval, considerado um dos maiores do Maranhão e o melhor do interior do estado, com muitos turistas, blocos de rua tradicionais e uma festança no espaço cultural. As festividades juninas também são marcantes, com arraiais e competições de quadrilhas profissionais. História. Pouco se sabe com absoluta certeza sobre o povoamento do território do atual município. Segundo relatos antigos, o fundador de Barra do Corda foi o cearense Manuel Rodrigues de Melo Uchoa. O território era originalmente habitado por tribos Canelas e Guajajaras. Em 1835, Melo Uchoa escolheu a região pela topografia e proximidade com rios navegáveis, lançando as bases para a futura cidade. Sua esposa, Hermínia Francisca, acompanhada de amigos e índios, ajudou no processo. Melo Uchoa exclamou ao nascimento de sua filha: "Feliz é a época que atravesso. A providência acaba de me agraciar com 2 filhas risonhas e diletas, Altina Teresa e a futura cidade." Ele construiu a primeira estrada entre Barra do Corda e Pedreiras e foi precursor da proteção aos índios. Melo Uchoa faleceu em 7 de setembro de 1866, deixando um legado de desenvolvimento e união. Mais tarde, figuras como Abdias Neves e Vicente Reverdosa deram continuidade à expansão da cidade. Apesar de alguns considerarem outros como fundadores, o título pertence a Melo Uchoa, que dá nome à principal praça da cidade e outros marcos. E é isso, galera! Se inscrevam no canal e deixem o like. Até o próximo vídeo!